Olá, pessoal. Bem, o propósito desse vídeo é fazer um resumo anotado do livro Princípios para a Ordem Mundial em Transformação, do Ray Dalio, que fala sobre por que as nações prosperam e por que elas fracassam. A ideia aqui é passar por todo esse conteúdo, trazendo minhas anotações para que vocês tenham os principais pontos do livro de forma clara e organizada. E tem também aquela máxima que eu gosto muito, que quem ensina aprende duas vezes. Então, bora lá. Então, no resumo do livro Os Princípios para a Nova Ordem Mundial, do Ray Dalio, ele basicamente faz um passeio pelos últimos 500 anos. Ele começa lá na prensa de Gutenberg, que ficou famosa na Europa, mas que na real já tinha aparecido na China séculos antes. Aí, por volta de 1600, surge o que a gente chama de capitalismo, com a criação da Bolsa de Valores na Holanda. Isso abriu caminho lá na frente para a Revolução Industrial, porque a educação começou a se espalhar, mais gente teve acesso ao conhecimento e movimentos como o Iluminismo, o Renascimento e a Revolução Científica ajudaram demais nesse salto de aprendizado. Essa revolução virou produtividade, tudo isso veio daquele espírito empreendedor do capitalismo nascendo e depois da Revolução Industrial, que começou a gerar uma riqueza enorme. Antes disso, tudo era agricultura, terra na mão dos monarcas e nobres, o clero trabalhando, aquela economia bem antiga. E aí, com o tempo, essa base virou uma economia industrial, onde os donos dos meios de produção eles trabalhavam junto com o governo para sustentar esse novo sistema. Resultado, né, a renda per capita foi subindo ao longo dos séculos, o PIB real também, e a qualidade de vida também deu um salto. Então, para você ter uma ideia, no século XIX a expectativa de vida era de mais ou menos 35 anos, já no século XX passou de 70 anos. Em outras palavras, desde a Revolução Industrial, o capitalismo começou a gerar riqueza, e essa riqueza virou poder. Com mais poder veio melhoria na educação, e educação melhor trouxe mais inventividade. É o meio que um ciclo se retroalimenta, e no meio disso tudo está o governo, né, ajudando essa engrenagem a rodar cada vez melhor. Antes, a economia dependia basicamente de terra cultivável e de melhor máquinas, maquinário agrícola para aumentar a produção, e hoje virou outra coisa, né? A gente vive numa economia focada em ativos digitais, coisas que nem existem fisicamente. Dados e informação viraram aí o novo ouro. É claro que isso acaba criando disputa, porque quem controla os dados controla o poder e o dinheiro. E voltando aqui, o Dalio ele também fala dos ciclos dentro dessa tendência de longo prazo, que são fases que alternam prosperidade e recessão junto com revoluções e guerras, sempre aí seguindo uma lógica de causa e efeito. Isso tudo gera mudança abrupta, e essa mudança, por exemplo, com a produtividade, produtividade aumentada e o capitalismo avançando, lá no final do século XIX apareceu um salto enorme de riqueza, mas também excesso de endividamento. Isso levou a uma desaceleração econômica na metade do século XX e alimentou aí movimentos anticapitalistas, comunismo e grandes conflitos em nome da riqueza. Segundo Dalio, a fórmula do sucesso ao longo do tempo é simples, né? As pessoas bem educadas colaborando entre si. A partir disso, surgem inovações que geram produção, a produção gera lucro, que é uma recompensa por esse trabalho, e tudo isso roda porque existe ali um mercado de capitais financiando todo esse processo. Só que no longo prazo acontece um excesso de dívida, essas dívidas crescem mais rápido do que a capacidade de pagar, bancos e governos facilitam o crédito, isso parece até ótimo, só que até o momento que esses juros eles ficam maiores que a renda gerada, aí nasce um ciclo de fragilidade, e isso amplifica a desigualdade, cria um gap enorme entre ricos e pobres, e vem, consequentemente, aí uma desaceleração econômica e, como consequência, revoluções, guerras e mudanças na nova ordem doméstica e mundial. Um exemplo clássico é a crise de 1929, a Grande Depressão, que estourou depois de um consumo baseado em crédito até que tudo ruiu. Depois tivemos, em 2008, com excesso da dívida imobiliária, o famoso crise do subprime, que travou o sistema financeiro, né, gerou um colapso no sistema financeiro inteiro. E hoje muitos países vivem da dívida em níveis de dívida, né, em níveis históricos. Estados Unidos, por exemplo, já passaram de 130% do PIB, o Japão tem mais de 250%, e esses países aí seguem crescendo basicamente imprimindo dinheiro e mantendo juros baixos. Seguindo aqui no livro, o Dalio ele fala que a Guerra dos 30 Anos, a queda da dinastia Ming e a fome na Índia lá entre 1600 e 1700, mataram tanta gente quanto a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola no começo do século XX, superando até a Segunda Guerra Mundial, só que historicamente nada matou mais que a fome, que só começou a desacelerar ali mesmo no fim do século XX e início do século XXI. Quando a gente olha para conflitos, nada foi tão mortal quanto a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e as revoluções comunistas, e esses eventos juntos aí mataram em torno de 0,3 a 0,5% respectivamente aí da população mundial. A Grande Depressão pegou o período de 1930 a 1945 até o fim da Segunda Guerra Mundial, e nesse tempo, a economia global ela caiu 10%, a bolsa despencou 85%, e no fundo tudo isso foi um efeito de um colapso do crédito. E o crédito ele cresce quando tem dívida demais, e para esse crédito continuar, o governo ele acaba gastando mais do que tem. Aí ele imprime dinheiro, alimenta esse ciclo de endividamento, e como está gastando acima do que pode, precisa facilitar o pagamento para os credores, né? E para que todo mundo que depende desse fluxo.
A Covid-19, por exemplo, também gerou um endividamento gigante, né, para conter aí os efeitos do vírus. Outro exemplo claro é a crise de 1929, que também foi um fruto do boom dos anos 20, né, conhecido como os loucos anos 20, com uma bolha de dívida corporativa ligada ao consumo, e se estourou na Grande Depressão de 1929, alimentada por gastos altos e muitos empréstimos do governo central, financiados por grandes investidores que também dependiam desses créditos. Então vira aquele ciclo, né, que acaba se fechando ali de endividamento. Esse período de 1930 a 1945 foi marcado por uma crise econômica enorme, piorada pela seca nos Estados Unidos nos anos 30. E isso tudo gerou guerras internas e externas, que aumentou também a desigualdade, trouxe conflitos e mudanças revolucionárias nos programas sociais e econômicos. Então foi um período de grande transferência de riqueza. E dentro desses conflitos surgiram disputas sobre qual sistema seria o melhor: capitalismo, comunismo, a democracia ou a autocracia. E isso sempre volta, né? Sempre existe esse embate entre quem defende a redistribuição de renda e quem é totalmente contra. Bem, dando continuidade, o Dálio fala que os declínios econômicos costumam durar mais ou menos uns 3 anos, e quanto mais rápido o governo imprime dinheiro para tapar os buracos das dívidas, mais rápido a depressão termina. Ele cita o crash de 1929, que levou uns 3 anos e meio para a economia conseguir respirar de novo. Em 1930, o presidente americano Franklin Roosevelt decidiu que o governo ia criar crédito e dinheiro suficiente para o cidadão voltar a sacar, investir e comprar. E aí ele anunciou que não cumpriria mais a promessa de converter o dólar em ouro, e claro, a bolsa despencou. Ainda existiam conflitos por riqueza e poder. A Alemanha e o Japão, que eram países emergentes, bateram de frente com as potências da época, como Grã-Bretanha, França, Estados Unidos que foi arrastado para a Segunda Guerra Mundial. E esse movimento gerou o que Dálio chama de produto de combate, teoricamente anos produtivos, mas que no fim resultaram numa queda de 12% do PIB global, muito por causa do colapso econômico dos países derrotados. Em 1945 surgiu uma nova ordem mundial, que abriu um período longo de paz, em torno de 75 anos, e agora, segundo ele, todos os países estão passando por um novo teste de estresse. A maioria dos ciclos históricos acontece pelos mesmos motivos, né? Um exemplo é o ciclo de 1907 a 1919, que começou com um pânico financeiro nos Estados Unidos e depois embalou os loucos anos 20, cheia de uma era, né, cheia de prosperidade. Nos Estados Unidos era chamada de Anos Dourados, na Europa, Belle Época, na Grã-Bretanha, a Era Vitoriana, e esse clima gerou uma bolha corporativa enorme, que estourou na crise de crédito de 29 até 32, com a queda brusca da Bolsa. Esses ciclos descendentes criaram desigualdades grandes de riqueza, que depois despertaram movimentos de redistribuição de riqueza, e isso acaba levando a grandes conflitos, no caso, a Segunda Guerra Mundial. E o que exatamente é essa redistribuição, né? Então, entre 1930 e 1945, os governos aumentaram impostos, gastaram muito mais, criaram déficits enormes e mudaram políticas monetárias, como Roosevelt fez ao suspender a conversibilidade do dólar pelo ouro. E tudo isso era para financiar os buracos econômicos. Então, voltando ao pânico do período, em 1918 termina a Primeira Guerra, depois vem a gripe espanhola, de 1918 a 1919, que infectou meio milhão de pessoas e matou algo em torno de 50 a 100 milhões de pessoas, quase um terço da população global da época, e isso aumentou ainda mais o estresse nos países e empurrou todos para uma reestruturação que culminou numa nova ordem mundial em 1919 com o Tratado de Versalhes. Esse tratado foi um acordo de paz entre a Alemanha e os aliados, que era a França, Estados Unidos, Reino Unido e Itália. Criou aí também a Liga das Nações e é apontado como uma das causas do boom da dívida corporativa dos anos 20, que desagou aí nos problemas de 1930 a 1945. Então, o que aconteceu ali? A Alemanha ela foi obrigada a pagar as reparações pesadas, né? Pela guerra, ela foi culpada pela guerra, ela teve que desmilitarizar e ainda perdeu territórios. Isso gerou uma revolta muito grande na população, somado ali os efeitos da crise de 1929, e acabou alimentando um nacionalismo radical que levou ao nazismo. Apesar de tudo isso, guerras, perdas, crises, boa parte das pessoas continuou vivendo, trabalhando e seguindo a vida. Muita gente que passou por essa época relatou até coisas positivas, como reaproximação, fortalecimento do caráter, valorização do básico. E quem nasceu ou viveu, né, entre 1930 e 1945 é chamado por Tom Brokaw de geração grandiosa, justamente por causa desse caráter forte. E ele também fala que períodos de guerra costumam durar entre 2 e 3 anos, enquanto desastres naturais como secas, enchentes e epidemias variam bastante e tendem a ficar menos dolorosos conforme a população vai se adaptando. E quase nunca uma crise econômica, uma revolução e uma guerra acontecem todas ao mesmo tempo. E a conclusão dele é que, no fim das contas, dá para passar por tudo isso de um jeito relativamente positivo, porque a capacidade humana de adaptação, de buscar níveis maiores de bem-estar, costuma ser muito maior do que todas essas estratégias juntas.
grandes mudanças nos ciclos de riqueza e poder do passado. Tribos, reinos e países ganharam riqueza e poder, produzindo riqueza por conta própria, tomando de outros ou encontrando recursos no próprio solo. E toda essa geração de poder fez alguns deles virarem potências, capazes de definir uma nova ordem mundial. Só que quando esses países ou reinos perdem essa riqueza e esse poder, a ordem mundial muda completamente. Um exemplo claro disso é olhar os últimos 500 anos e ver os ciclos dos grandes impérios. A Holanda, por exemplo, teve sua ascensão no século XV e sua queda lá no final do século XVIII. Depois vem o Reino Unido, a Grã-Bretanha com a Libra, que sobe e cai até o século XIX. E aí aparece os Estados Unidos com o dólar crescendo forte no fim do século XVIII em diante até se tornar a potência atual. Só que em paralelo dá para ver também a curva da China, ela tem um auge por volta de 1500, depois um declínio, sendo ultrapassada pela Holanda no século XVII, cai de vez no final do século XIX, e então no final do século XX dispara de novo com um crescimento absurdo que hoje ameaça os Estados Unidos, que já mostram sinais claros de declínio. Quando a gente analisa esses ciclos de ascensão e queda, ele sempre segue o mesmo padrão. O Dalio faz uma análise da China desde os anos 600 e dá para ver que ela passou por várias dinastias, cada uma com seus altos e baixos. Enquanto isso, o Império Otomano teve seu auge por volta do ano 600 e caiu no século XII. Já a China oscila ao longo dos séculos e volta a crescer forte agora no fim do século XX. Antes de 1500, a China praticamente sempre foi mais poderosa que todos os califados do Oriente Médio, que os mongóis, os franceses, os espanhóis e até o Império Otomano. Dalio resume tudo isso em 8 determinantes de riqueza e poder para medir países e impérios: educação, competitividade, inovação e tecnologia, produto econômico, participação no mercado, no comércio internacional, poder militar, força como centro financeiro e, por fim, o status de moeda de reserva, que é aí o mais importante. E o padrão é sempre igual. Quando a educação melhora, vem desenvolvimento, depois inovação e a tecnologia. Isso transforma o país num centro comercial global. E para proteger esse comércio, ele investe pesado em poder militar. Com o tempo, vira também um centro financeiro e acaba se tornando tendo aí como uma moeda de reserva global. Só que todas essas medidas de força, elas sobem e descem ao longo do tempo. E quando a gente olha esse arco de crescimento de um império, o início de uma nova ordem, a ascensão, né? Logo vem o auge e a queda. Então dá para enxergar claramente quando começa uma nova ordem mundial. Então, o Dalio vai entrando nos detalhes dessa curva de ascensão e queda, começando pela ascensão. A ascensão ela acontece num ciclo de prosperidade, quando o endividamento ele é baixo e os hiatos de riqueza ainda são pequenos. O povo trabalha junto, né? A produtividade cresce, a educação também é boa, a infraestrutura funciona, existe uma liderança forte e competente, e a ordem mundial também está em paz. Aí vem o auge. No auge começam os excessos, né? O endividamento alto, hiatos de riqueza já exagerados, divisão política, há uma queda também na educação e na infraestrutura, começam também conflitos entre classes, dificuldades entre países e o surgimento de um rival emergente. E depois vem o ciclo da queda. Então a queda ela é quando o país já entra numa fase dolorosa, cheia de batalhas, reestruturações, grandes conflitos internos e externos e mudanças profundas nas ordens interna e externa. Um exemplo disso é o que aconteceu com a Holanda, quando ela estava no auge do seu império. Eles eram incrivelmente inventivos, um quarto de todas as invenções do mundo saía de lá, os navios cruzavam o planeta coletando riquezas e tal, e foram eles que inventaram o capitalismo. Isso nasceu quando eles criaram a primeira empresa de capital aberto, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, e depois eles criaram a primeira bolsa de valores para financiar as expedições. Amsterdã, então, naquela época, virou o centro financeiro do mundo. Depois veio Londres, quando os britânicos estavam no topo, e hoje é Nova York, com os Estados Unidos, e Xangai crescendo na China. No auge de um império, quando ele já expandiu suas transações internacionais e virou um império comercial, ele passa a conseguir pagar tudo na própria moeda, e aí o mundo inteiro começa a querer essa moeda como reserva. Ela vira a principal moeda de reserva global, e o que permite que o império tome empréstimos muito maiores e com juros bem mais baixos do que os outros países, porque todo mundo quer essa moeda. E é isso que transforma essa nação numa potência financeira, política e militar. O começo da queda aparece quando o país fica muito rico, a população começa a ganhar mais, a mão de obra fica mais cara, a competitividade vai diminuindo e países mais pobres entram oferecendo trabalho mais barato. E esses países copiam os projetos, copiam a tecnologia, e isso derruba ainda mais a competitividade do império dominante. Um exemplo claro disso aconteceu no século XVII, com os estaleiros britânicos. Eles contrataram projetistas holandeses, usaram mão de obra britânica que era mais barata e conseguiram construir navios mais competitivos. Isso ajudou a elevar o Reino Unido e que tornou o Reino Unido uma potência e acelerou aí a queda da Holanda. E quanto mais rico um país fica, menos esforço ele coloca, as pessoas trabalham com menos afinco, passam a ter mais lazer, mais prazeres e a produtividade cai. Em casos extremos, vira uma sociedade hedonista, achando que a prosperidade vai durar para sempre, e aí começam a tomar mais e mais empréstimo, o que cria bolhas financeiras. No capitalismo, esses hiatos de riqueza entre ricos e pobres crescem muito. Nesse gráfico dá para ver isso, uma minoria privilegiada tem acesso
a melhor educação e qualidade de vida, enquanto a maioria tem uma vida muito mais difícil, sente que o sistema é injusto e desenvolve um ressentimento crescente. Isso gera esses abismos de riqueza e questionamentos políticos cada vez maiores, mas enquanto o padrão de vida da maioria estiver subindo, esses abismos eles não se transformam em conflito. E o país que tem a moeda de reserva mundial, ele vive um privilégio absurdo em comparação aos demais, porque ele pode emitir títulos, atrair investidores, levantar dinheiro com facilidade, com isso consegue contrair dívidas gigantescas e aumentar seus gastos, né, sem sofrer imediatamente as consequências. E aí, chegou até aqui? Então deixa o like para mais vídeos como esse. Um abraço.